perguntam assim, quem é que já não teve problema com o plano de saúde para poder receber de volta? Não, o plano de saúde devolve, mas ele devolve uma parte, depois não devolve, aí glosa alguma coisa e não paga por aí fora. Nós pedimos aqui a doutora Andréa Cristina Zanetti, que é especialista em direito contratual, para conversar um pouco conosco. Doutora Andréa, muito obrigado aqui por receber e por atender a Nova Brasil. Olá, bom dia, estimado ouvinte. Cumprimento o jornalista apresentador Heródoto, Misael, Ana Paula, Stephanie e equipe da manhã. Doutora Andréa, bom, é desproporcional uma briga entre um cidadão que assinou o plano de saúde e o próprio plano, que muitas vezes é um gigante? Sim, Heródoto, vamos dizer assim, essa queda de braço tem sim essa diferença, mas a lei de plano de saúde, ela tende a ser protetiva, né? E além disso, a pessoa física, ela tem, né, a pessoa natural, ela tem a seu favor o Código de Defesa do Consumidor para os casos de abuso e eventualmente desvio, né, da seguradora ou da operadora de plano de saúde. Agora, doutor André, uma coisa é a gente consultar alguém que faz parte do plano. E aí você mostra apenas a carteirinha e o médico cobra diretamente do plano de saúde. Outra é você escolher a pessoa, o hospital, o plano de saúde ou qualquer outro procedimento nessa área e depois levar lá ou mandar pela internet para tentar receber de volta. Perfeito. A gente está falando aqui da questão de reembolso, né? O reembolso, ele não tem propriamente uma regra de porcentagem, né? A questão do reembolso, ela vai acontecer de acordo com o que foi estipulado no contrato. Tem uma pequena diferença, hoje em dia ela é muito ínfima, né? Mas no início havia uma diferença grande entre a que a gente chama de seguro-saúde e do plano de saúde, né? O seguro-saúde, por exemplo, inicialmente ele só tinha modalidade de reembolso e ele havia a tendência, né, de que o reembolso fosse maior do que no caso do plano de saúde, onde inicialmente a ideia é que no plano de saúde o consumidor ele usasse a própria rede credenciada ou rede própria do plano quando existente, né? Ou os profissionais ali credenciados e o reembolso tendia a ser menor. Atualmente, essa perspectiva, ela praticamente se iguala, tem pouca diferença. Então, hoje o seguro-saúde, ele também oferece uma rede credenciada, claro. A seguradora não pode ter profissionais próprios, é uma diferença do plano de saúde, mas a tendência do reembolso segue para as duas modalidades, né? Seguro-saúde e plano de saúde. Doutor André, popularmente a gente sempre fala plano de saúde, e muitas vezes é seguro-saúde, não é isso? Com regras diferentes. Sim, tem algumas perspectivas diferentes realmente com relação, por exemplo, à estruturação, né? A gente está falando, quando nós falamos de um seguro, nós estamos falando de uma seguradora que está por trás como operadora do plano, né? Já, normalmente, quando se tem um plano de saúde, temos modalidades de planos diferentes. Podemos ter cooperativas médicas, né, sociedades especializadas em medicina, por assim dizer, até filantrópicas e autogestão estão incluídas na ideia de operadora de plano de saúde. E a diferença entre elas, para o consumidor, aparentemente, não será vista num primeiro momento, mas a estruturação delas na ANS, mesmo a capacidade financeira entre elas, varia consideravelmente, né? Compreendo. Agora, por exemplo, falou em organização. A Unimed o que é? É plano de saúde ou é seguro-saúde? Perfeito. A Unimed é uma cooperativa médica. Ela está incluída dentro do plano de saúde, por exemplo, né? Outras, por exemplo, a gente está falando de Bradesco, a gente está falando propriamente de uma seguradora, né? Então aí a gente tem essas pequenas diferenças. Volto a dizer, né, originalmente ela, no início, quando foi feita a lei de plano de saúde na década de 80, tinha realmente uma diferença mais significativa. Hoje, essa diferença para o consumidor, ela é para o consumidor em si, né? Não com relação à regulação junto à ANS. Ela é praticamente não perceptível, né? Porque tanto a seguradora, né, a seguradora que opera com o seguro privado de assistência à saúde, tanto o plano de saúde, estão regidos ambos pela lei de plano de saúde. Então, ambos, por exemplo, têm uma cobertura que não é negociada pelas partes, mas que é estruturada a partir de uma lista da ANS. E são obrigadas, é como um mínimo obrigatório a ser observado, né? E além disso, não tem um teto financeiro. O que eu quero dizer com isso? Que eventualmente
cliente, se o consumidor necessitar utilizar o plano, a operadora de plano de saúde, a seguradora não pode colocar um teto financeiro desses gastos. Ela deve cobrir aquela condição, aquele tratamento, aquela doença, independente aí do valor, se aquela doença, aquele tratamento estiver na lista da ANS, né? Então, doutor André, inclusive, estava explicando aqui para gente, eu peguei aqui a minha carteirinha do Bradesco Saúde. Sim. Aqui não tem nada que diz que isso aqui ou é um plano de saúde ou é um seguro saúde. Tá. Não está escrito, eu tenho que saber, lógico, assinei o contrato, tenho que saber. Mas eu digo, não tem nada escrito aqui a respeito disso. Fala o nome, etc e tal, tudo mais, prazo do vencimento, né? Mas não diz nada. Quer dizer, o seguro-saúde se assemelha a outros tipos de seguro que a gente contrata, ou não? A sua pergunta é muito importante nesse ponto, porque, Heródoto, só o Brasil tem uma perspectiva de seguro de saúde diferente do que existe, por exemplo, em outros lugares. O seguro de saúde ele é diferente das outras modalidades de seguro. O que eu quero dizer com isso? O seguro padrão, seja o seguro de vida, por exemplo, outros seguros de pessoas, como o seguro de acidentes pessoais, ele possui um teto financeiro, ou seja, há um limite de capital segurado, né? Então, se acontecer, por exemplo, eventualmente, né, no seguro de vida, o evento morte, tem um valor ali estimado, por exemplo, de R$100 mil ou R$120 mil que você vai receber de uma vez, por exemplo, tá? E além disso, a seguradora, ela pode fazer o que a gente chama de seleção de risco. Ela pode, de acordo com um perfil específico, eventualmente não cobrir aquele risco, né? Então, ela pode se recusar a contratar. No seguro de saúde, não. No seguro de saúde, a seguradora ela não pode se recusar a contratar, né? Em outros países pode ser possível, por exemplo, colocando um limite de idade. No seguro de saúde no Brasil, não. A questão da pessoa ter uma idade avançada não pode ser, né, uma justificativa para a seguradora se negar a oferecer a cobertura e nem outra condição específica, como uma doença rara, né, por exemplo. Ela tem a obrigação de contratar. E o outro ponto diferencial do seguro padrão, né, dos demais modalidades de seguro, para o seguro saúde, né, que é regido, volto a dizer, pela lei de plano de saúde, é que não há um teto, um limite financeiro, ou seja, você não vai receber um capital, né? Você vai ter acesso à prestação de serviços à saúde, né? Que é, eventualmente, se acontecer uma doença, sem um limite, um teto financeiro. Ou seja, se a pessoa for internada, né, ela não pode, por exemplo, numa UTI, uma vez que, de repente, chegue ali a despesa de R$500 mil, eventualmente essa pessoa não poderá mais estar internada na UTI. Então, não há esse teto. Acho que esses são os grandes pontos de diferença em relação ao seguro de saúde para as outras modalidades de seguro, né, seja de seguro de vida ou seguro de acidentes pessoais. E, nesse aspecto, ele até se aproxima do plano de saúde, portanto, né? Então, por isso, para o consumidor, pode haver uma pequena diferença, por exemplo, na questão do reembolso, quando é plano de saúde ou quando é seguro-saúde, mas na perspectiva de cobertura, né, na perspectiva do dever de contratar, plano de saúde e seguro-saúde são muito, muito parecidos. André, então, quer dizer, quando o risco é maior, o custo do seguro é maior, não é isso? Normalmente, no seguro que a gente chama geral, seguro de pessoas, isso acontece. Sim. No seguro de saúde, não. Mas, veja bem, eu sou velho, vou fazer 77 anos. Eu estou nessa área de seguro, pô, porque para mim um plano de saúde é mais caro do que para o Paulo Rodolfo, que tem só 25 anos. Perfeito, desculpa, eu não me expressei bem, você tem toda a razão, só um pequeno reparo aqui. Isso acontece sim, né? Isso acontece a partir do reajuste etário, então tudo bem, você tem toda a razão. Esclarecendo, sim, à medida que o risco, né, é maior, tende a ser maior também o valor que se paga por mês, né, o prêmio ou a mensalidade. Então, por isso mesmo, né, quando a gente tem... Só que esses reajustes, Heródoto, não são livremente fixados pela seguradora, nem pela operadora, né? Isso é dado pela própria Agência Nacional de Saúde, a ANS. Ela fixa como será essa variação, né? Aí tem uma regra específica de acordo com o ano do plano de saúde. Então, para os planos de saúde desde 2 de janeiro de 99, que é quando houve a edição da lei de plano de saúde, até o 1º de janeiro de 2004,
há uma variação, 7 variações possíveis de faixa etária, né? A última de 70 anos ou mais. Agora, após o 1º de janeiro de 2024, que é quando entra em vigor o Estatuto do Idoso, essa variação etária é de 10 níveis diferentes, sendo que a última variação possível, no que diz respeito a esse reajuste por faixa etária, exatamente bem colocado na questão do risco, é de 59 anos, ou mais. Perfeito. Doutor André, muito obrigado por sua gentileza e por, de uma maneira bastante didática e tal, acho que muita gente ficou entendendo melhor a situação depois da sua colaboração. Muito obrigado. Imagina, agradeço, um bom dia a todos, agradeço pela oportunidade. Até mais. Obrigado. Doutora Andréa Cristina Zanetti, especialista em direito contratual. Você vê como é que é. Então, eu sou um risco para o plano de saúde. Não é o caso do Paulo Rodolfo, né? Que está nos trinques. Fala, Paulo. É mais a Stephanie, viu, Heron?